Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês, vários amigos, pessoas amigas do tempo de infância. Muito obrigado pela presença, tá? Eu vou fazer a palestra em cima de um estudo baseado na obra de Richard Simonetti, um escritor espírita natural da cidade de Bauru. Nesse livro ele aborda o tema da morte de uma forma bastante prática, com uma linguagem assim, de fácil compreensão. Eu gosto desse escritor pela linguagem fácil que ele tem. No começo do livro ele cita que com a doutrina espírita podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para nos enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Só que a morte não é igual para todo mundo. Não existe uma regra fixa, porque cada ser é único. Cada um está em um estágio de evolução, dentro dos infinitos estágios que existem. Então, portanto, a hora da passagem é diferente para cada um. Não tem como eu falar para vocês, olha, existe essa regra que vai acontecer isso, não tem como. Cada um é um ser único. Não depende do tipo de morte que você vai ter, isso que nós temos que levar em consideração. Depende do tipo de vida que você vem levando. Isso que você tem que pensar. É isso que vai lhe garantir uma assistência menor ou maior no mundo espiritual. Se a morte foi por acidente, morte natural, isso não importa. As suas ações e seu modo de viver é que serão levados em conta. Esse tema deixa sempre um gostinho assim de quero mais. É um assunto que tem bastante coisas para a gente tentar descobrir. Isso eu não sei, daquele jeito eu não sei. Então, eu tentei minimizar ao máximo para poder caber dentro de uma palestra. A gente tem o grupo de estudos de terça-feira, de quinta, de domingo. Dá para a gente estar vindo participar e tirar algumas dúvidas que vai ficando aqui durante a palestra, né? Porque nem sempre o palestrante consegue passar todo o assunto para vocês. Se não soubermos no grupo de estudo, a gente vai pesquisar junto, né? As obras básicas estão aí para a gente trabalhar em cima dela. Na doutrina espírita, nós não temos segredos, não temos mistérios, é tudo às claras. O assunto que eu já apresentei aqui nas outras palestras que eu estive, foram todos baseados nas obras básicas. O tema obsessão, quem teve a oportunidade de assistir, o tema os anjos guardiões, né, espíritos protetores, todos baseados nas obras básicas e na experiência que a gente tem aqui na casa, nas sessões mediúnicas, que a gente vem participando já há algum tempo. As reuniões mediúnicas, além de socorrer os espíritos desorientados, servem principalmente para ensinar nós, os encarnados, e provar que existe esse mundo dos espíritos para nós. Essas reuniões servem muito mais para nosso esclarecimento e nossa educação nos assuntos do além-túmulo. Eles vêm aqui, a gente que aprende ali dentro. Não existe nada de místico, nem que seja segredo na doutrina espírita. As reuniões só não são abertas por deficiências nossas. Nós que não conseguimos a igualdade de pensamentos e sentimentos necessários para esse trabalho ainda, né? Fica difícil você fazer uma reunião mediúnica, mas por deficiência nossa mesmo, os encarnados. Bom, vamos lá. Olha a morte aí. Quem tem medo da morte? Por que a gente tem medo? A imagem da morte é sempre essa imagem desagradável. Porque nós temos medo dela. Por que nós temos medo? Nós temos medo do que não conhecemos. O desconhecido nos apavora. A nossa cultura materialista nos levou a ter esse medo, né? É um assunto proibido, é um tabu. Porque muitos acreditam que com a morte é o fim de tudo, morreu, acabou. Mas é a única coisa fatal em nossas vidas. Depois do nosso bate-papo aqui, alguns de vocês vão ver, poxa, a morte não é assim do jeito que eu estava vendo, não. Vocês vão ter uma outra visão da morte, quem sabe até achando ela mais um pouquinho simpática do que essa aí, tá? Por que temos medo da morte? Nós temos medo porque temos incerteza do que nos aguarda no além-túmulo. Nós temos medo da separação dos nossos seres amados. O instinto de preservação do corpo também faz nós termos medo da morte. Medo do momento da transição. Será que dói morrer? Será que eu vou para o céu, vou para o inferno? Será que eu vou estar sozinho?
essas nossas dúvidas. A doutrina espírita nos revela as respostas sem misticismo e sem dogmas, porque são os próprios espíritos quem nos vêm relatar sobre o mundo espiritual. Como saber do modo de vida em outro país? Perguntando a quem mora naquele outro país. Como saber sobre o mundo espiritual? Ouvindo os espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina através de Allan Kardec. Jesus disse, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que vem nos explicando a doutrina espírita? Nos ensina coisas boas, como trabalhar o amor para com o próximo, como executar a caridade. Então, com certeza, não veio de uma árvore ruim, né? Aqui um pensamento do Alberto Veiga, um escritor português que eu achei muito interessante para a gente iniciar o nosso trabalho. Nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal, em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma, esse gnomo de luz. E o que é essa existência do corpo, um sopro, perante a existência da alma, a eternidade? Mortos andamos nós os vivos, mortos na vida, para ressurgirmos vivos na morte. Legal, né? É preciso, para uma compreensão melhor do assunto, considerar a existência do corpo espiritual ou perispírito, conforme explica as questões 150 e 150A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, a alma após a morte conserva sua individualidade? Os espíritos respondem, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Kardec pergunta depois, como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Resposta, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Nós vamos guardar a aparência da nossa última encarnação. Então, após o desencarne, nós vamos ter um corpo mais sutil, mais etéreo, mas ainda formado de matéria. Uma matéria até então desconhecida para nós, mas é matéria, e é essa imagem de agora, da última encarnação. Esse corpo é invisível para os encarnados, mas ainda grosseiro para os espíritos evoluídos. Tá? Vamos falar mais sobre isso. Bastante esclarecedoras são também as questões 135 e 135A. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Quer dizer, o espírito sente, o perispírito transmite e o corpo executa. E vice-versa também. O corpo sente, o perispírito transmite e o espírito reage. Tá? Então ele é o nosso elo de comunicação entre corpo, material e espírito. Comentário de Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, que é o perispírito, o nosso corpo espiritual, vamos chamar ele assim, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então ele deu exemplo lá, tais num fruto tem o germe, que é a semente, o perispérma, que seria a polpa da fruta, e a casca, né? Seria a alma, o perispírito e o corpo. Aí nós temos uma citação da Bíblia, que o Richard citou no livro dele. O apóstolo Paulo comenta sobre o perispírito quando diz na segunda epístola aos Coríntios: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. O que o Paulo estava falando aí? Enquanto o corpo físico dormia, atendendo às necessidades de descanso, Paulo, em corpo espiritual, deslocava-se rumo às esferas superiores,
conduzido por mentores amigos, a fim de receber preciosas orientações. Tentando talvez definir, ele não conseguia definir o que estava acontecendo, tentando talvez definir a natureza de sua experiência, ele comenta na primeira epístola: há corpos celestes e corpos terrestres. Comenta também na primeira epístola: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há o corpo animal, há o corpo espiritual. Tá? Paulo sabia que não estava com seu corpo carnal, mas ele tinha um corpo, ele sentia que tinha um corpo. Por isso ele diz: há corpos celestes e corpos terrestres. Ele não diz: há seres terrestres, eu vi pessoas com seres terrestres. Não, ele viu ele. Ele diz: há corpos celestes, pois ele se viu com um corpo desses. E ele sabia que ainda não era celeste. Vamos partir para a expressão desligamento. Define bem o processo desencarnatório. Para que o espírito liberte-se, deve ser desligado do corpo físico, já que permanecemos unidos a ele por cordões fluídicos que sustentam a ligação do espírito com a matéria. Se o coração para de bater, é porque ele foi desligado do perispírito. Não mandando mais sangue para irrigar o cérebro, esse também morre, desligando-se também do perispírito. A morte, né, cardíaca, nós tivemos aí. A partir do momento que a matéria começa a morrer, o perispírito vai se desligando. Se o coração para de bater, é porque ele foi desligado do perispírito. Não mandando mais sangue, esse também para de funcionar e morre, desligando-se também do perispírito. A mente não para de funcionar, porque a mente é espírito. O cérebro pode morrer, a matéria, mas a mente vai continuar funcionando, tá? E mais detalhes, é um assunto também que cabe a gente estudar mais. Mas aí nós temos o quê? O nosso grupo de estudos. Terça, quinta, domingo. Viu, seu Pedro? Pode vir. Isso aqui eu tirei do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Franco, eu achei muito interessante também sobre o assunto. Morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. Por isso, essa confusão espiritual pode demorar breves minutos nos espíritos nobres e até séculos nos mais embrutecidos, que não se dão conta do que lhes acontece. Nas desencarnações violentas, o período da intensidade de desajuste espiritual corresponde à responsabilidade que envolveu o processo fatal. Acidentes de que não se tem uma culpa atual, passado o brusco choque, sempre são de menor duração o período perturbador do que o ocorrendo em situações de intemperança moral, quando o indivíduo passa a ser incluído na condição de suicida indireto. O que ele quer dizer com isso? Olha, se você está alcoolizado, pega o carro para dirigir, você está assumindo o risco de sofrer um acidente e morrer. Isso é uma forma de suicídio indireto. Você não queria morrer, mas você assumiu o risco, não tinha intenção, mas correu esse risco, né? Isso se encaixa também no suicídio. Observadas as necessidades de especialização, como ocorre em qualquer atividade humana, há técnicos que se aproximam do desencarnante, promovendo com recursos magnéticos sua liberação, né? Um passe recurso magnético, não chegou com a chavinha e foi desligando ele não, tá? Somente indivíduos muito evoluídos, com grande desenvolvimento mental e espiritual, que não sou eu, não precisam desse socorro. Isso significa que sempre contaremos com ajuda especializada na grande transição, ao lado da presença de amigos e familiares que nos antecederam. Essa assistência de parentes e amigos vai ser maior ou menor, dependendo do nosso merecimento, mas nunca estaremos sós, pois todos somos filhos amados de Deus, né? Se Ele nos deixa passar por provas difíceis, às vezes, isso é para nosso aprendizado, mas nunca estamos sozinhos, principalmente nessa hora de desencarne, né? Jamais Ele ia nos abandonar nessa hora. Também do livro Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Não há mortes iguais. Tendo-se em conta as conquistas morais de cada pessoa, os apegos ou não à matéria, as dependências físicas e mentais, a desencarnação varia de um a outro homem, que experimenta perturbação correspondente em tempo ao estado íntimo que se situa.
Foi o que eu falei no começo para vocês, né? A dependência material, nossos vícios e paixões é que vão definir o tempo em que vamos ficar desorientados. Quanto mais espiritual estivermos, né? A pergunta 154 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a separação da alma do corpo é dolorosa? A rigor, não é dolorosa a separação da alma do corpo. Na morte natural, a que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. A alma se desprende gradualmente, esses laços se desatam. Eles não se quebram, não se rompem bruscamente, tá? O desligamento do corpo geralmente não dói. O desligamento dos laços. Os laços vão se desatando. Você recebe uma anestesia geral no perispírito e não sente esse desenlace. Não importa o tipo de morte. O seu desligamento é indolor, mesmo nas mortes violentas. Esse desligamento que vai sendo feito, às vezes, até horas depois, né, do acontecido. Isso aí dá para a gente estudar mais também no grupo de estudos que nós temos na terça, na quinta e no domingo. Naturalmente, o apoio maior ou menor da espiritualidade está subordinado aos méritos do desencarnante. Se tinha virtudes e era um homem digno, estou fora dessa, merecerá atenção especial e tão logo seja consumada a desencarnação, será conduzido a instituições assistenciais que favorecerão sua readaptação à vida espiritual. Existem hospitais onde somos levados para nos refazer, tal estado que chegamos. Inclusive hospitais especializados em espíritas recém-desencarnados, porque nós também damos trabalho, né? Nós não temos chegar lá e falar, se eu soubesse, não sabia. Porque agora nós já sabemos, inclusive vocês que vieram visitar já estão sabendo. Então a nossa consciência pesa muito mais. A gente sabia do ato que a gente estava ocorrendo, o erro que a gente estava praticando e continuou. E o nosso desequilíbrio passa a ser maior. Mas Deus é misericordioso, tá? Então, não se preocupa não. Olha aí que morte gostosa, né? Vamos trabalhar no bem para que o nosso desencarne seja assim, né? Os parentes ali, desencarnados, ele ainda não foi desligado o cordão fluídico do cérebro, mas ele já está aqui com sua mãe e os trabalhadores, os técnicos espirituais ali, promovendo o desencarne, né? Se fosse assim, para nós todos seria bom. Já os que se comprometeram com o vício e o crime, despreocupados da disciplina e do discernimento, serão desligados no momento oportuno, mas permanecerão entregues à própria sorte, estagiando por tempo indeterminado no famoso umbral. E o que é umbral? É o mesmo que o purgatório para os católicos. É onde nós vamos nos depurar e ter um tempo para esquecer as coisas materiais, nossos vícios, e começar a pensar mais nas coisas espirituais. Afinal, nós estaremos pleiteando a entrada aonde? No mundo dos espíritos. Eu tenho que pensar como espírito. Acabou a matéria. Onde o que importa no mundo dos espíritos é o sentimento. Não é nada material. Mas se nós começarmos a ter aqui, ainda encarnados, esse desapego da matéria, praticarmos a caridade e o perdão, nosso tempo no umbral será breve ou às vezes nem precisaremos passar lá, né? Que ainda era assim, né? Aí uma definição do umbral ele colocou no livro também. Umbral, faixa escura que circunda a Terra, formada pelas vibrações mentais de multidões de espíritos encarnados e desencarnados, dominados ainda por impulsos primitivos de animalidade. Né? O umbral, ele se alimenta das nossas vibrações mentais, inclusive das dos encarnados, mas as vibrações desequilibradas, né? Como disse o Ismael, né, Alessandra, lá na palestra de Londrina, ele falou que quando morrer ele vai direto para o céu. E eu também tenho certeza que quando morrer eu vou direto para o céu. Mas céu aqui, ó, centro espírita umbralino, não vai ter jeito de escapar do umbral não. Nós vamos ter que estar lá, tá?
Sem entrar, portanto, em detalhes técnicos, que fica muito extenso, pode-se dizer que o desencarne começa pelas extremidades e vai se completando na medida em que são desligados os cordões fluídicos que prendem o espírito ao corpo. Na execução desse processo, quando é desligado o cordão fluídico que prende o espírito ao corpo à altura do coração, este perde a sustentação perispiritual, o coração perde a sustentação e deixa de funcionar. Cessa então a circulação sanguínea e a morte consuma-se em poucos minutos. A medicina dispõe hoje de amplos recursos para reanimar o paciente quando o coração entra em colapso. Tais socorros são eficientes quando se trata de mero problema funcional como o infarte, né? O infarte pode implicar em desencarne, mas nem sempre significa que chegou a hora da morte. Tanto que são frequentes os casos em que a assistência médica recupera o paciente, né, Márcia? Márcia está aí. É prova viva. Se, entretanto, a parada cardíaca for determinada pelo desligamento do cordão fluídico, nenhum médico, por mais hábil, nenhum recurso da medicina, por mais eficiente, operará o prodígio de reanimá-lo. O processo torna-se irreversível. Eu estava mostrando essa parte da palestra para a Márcia, e ela já falou, mas e começou a fazer um monte de perguntas. Adivinha o que eu falei para ela? Um grupo de estudo. Nós temos na terça, quinta e domingo. Senão não dá tempo, gente. É muita coisa. Nós estamos aqui comentando a situação em geral, né? Mas as variações são muitas. Dificuldades do retorno. A progressiva debilidade do paciente, levando à inconsciência, representa uma espécie de anestesia geral para o espírito, que geralmente dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Indivíduos equilibrados, com ampla bagagem de realizações no campo do bem, superam a anestesia da morte e podem perfeitamente acompanhar o trabalho dos técnicos espirituais. Quem me dera eu, nunca. Consumado o desligamento, estarão plenamente conscientes, o que não ocorre com o homem comum, que dormindo para morrer, sente-se aturdido ao despertar, empolgado por impressões da vida material, particularmente aquelas relacionadas com as circunstâncias do desencarne. Já pensou você acompanhando os trabalhos, sendo esclarecido, já toma conhecimento do que aconteceu, o que lhe aguarda. Já consegue ver seus amigos e parentes, que estão ali, passa a ter a consciência da sua nova situação. Já os que não estão preparados, como eu, acordam como se tudo aquilo foi um sonho e que ele continua encarnado, pois sente seu corpo, sente as dores e não consegue ver os anjos, os espíritos iluminados que estão ali para ajudá-lo. Fica em outra faixa de frequência, né? Às vezes volta para o lar, fica um pouquinho lá, sempre acompanhado do seu anjo da guarda, que ele às vezes vê, mas fica com medo de conversar, até que aos poucos vai aceitando a nova situação. São esses, na maioria, que precisam passar pela sessão mediúnica, ter contato novamente com a matéria, para serem esclarecidos e redirecionados. Principalmente para nós espíritos, eu digo, né, gente, não vão dar trabalho não, para os nossos anjos não, né? Eles já trabalham tanto nos protegendo durante a vida e nós dando trabalho até durante a morte, né? Principalmente nós que sabemos da doutrina. Vamos tentar viver de um jeito que rapidamente reconheçamos nosso estado quando passarmos por lá de lá. Vamos perguntar, né, para ele, ei, tem jeito de voltar? Não? Então tá bom, pelo menos os carnês ficaram tudo para trás. O despreparo para a morte caracteriza multidões que regressam todos os dias, sem a mínima noção do que as espera, após décadas de indiferença pelos valores mais nobres. São pessoas que jamais meditaram sobre o significado da jornada terrestre, de onde vieram, por que estão no mundo, qual o seu destino. Sem a bússola da fé e a bagagem das boas ações, situam-se perplexas e confusas. Nós temos que ter consciência que nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Nós somos espíritos. É isso que a gente tem que ter a consciência. Temos que saber que um dia nós vamos deixar esse mundo aqui. E temos que saber que certeza que nós deixamos uma vez aquele mundo lá para vir aqui aprender e desenvolver nossas potencialidades, exercitar nosso amor e tentar se livrar dos nossos vícios e paixões, né?
que nos atrapalham no nosso verdadeiro mundo. Essas mazelas nos atrapalham lá. Saber que um dia nós morremos em nosso mundo verdadeiro, deixando parentes e amigos, deixando um mundo melhor do que esse, para vir aqui trabalhar nossas imperfeições que não condizem com o mundo que a gente quer viver lá. Deixar esse mundo lá é mais difícil do que deixar esse aqui. Quando eu morro aqui, eu não me lembro como era esse mundo lá antes de eu nascer, eu nem acredito às vezes nesse outro mundo, se ele existe mesmo, esse mundo espiritual. Mas quando eu vou reencarnar lá, deixar o mundo espiritual, eu sei muito bem o que eu estou deixando para trás lá, né? E isso é mais doloroso, pois eu sei as provas que eu escolhi para passar aqui na Terra e que nem sempre são fáceis. Não sei se vou conseguir vencer em todas elas e geralmente não cumprimos mesmo nem a metade do que foi planejado. Lá no mundo espiritual, quando um amigo encontra o outro, pergunta: cadê fulano? Faz tempo que eu não vejo. Não está sabendo não? Nasceu, coitado, teve que voltar. Teve jeito não. Tinha muitas dívidas lá para saldar, nasceu numa família, né? Nesse assunto eu me lembro de novo do Ismael lá em Londrina, né, Lê? Quando ele falou, ele citou o Cornélio Pires, uma quadrinha legal do Cornélio Pires. Em matéria de inimigos, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos tem, mais parentes você traz. Isso aí pra gente refletir, né? Olha eu aí com meus 5 irmãos, mais os agregados. Não é mole não, né, Pedro? Não quer dizer que todos que vêm são inimigos, não, viu? Não é todos não, viu? Não. Alguns vêm para se unir e ajudar o outro a passar pela prova. Nesse aspecto, reconhecemos no Espiritismo um abençoado curso de iniciação às realidades além-túmulo. O espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente chegará com maior segurança no mundo espiritual, sem grandes problemas para identificar a nova situação, embora tais benefícios não lhe deem o direito de ingresso em comunidades venturosas. Não é porque você é espírita que você vai chegar lá e falar: sou bambambam, não. Isso dependerá do que fez, e não do que você... Isso dependerá do que fez e não do que sabe. Não adianta só estudar o livro espírita e não praticar, né? O espírita certamente será convocado a desembolsar o ágio do conhecimento, partindo-se do princípio lógico: pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, que nós estamos fazendo aqui, e prestará contas àqueles a quem foram confiadas muitas coisas. Ele já sabia, né? Então, meus amigos, sinto muito, mas eu vim aqui dar um presente de grego para vocês, né? Porque agora ninguém poderia chegar aqui e dizer lá do outro lado: ah, mas não sabia que era assim, não. Eu pensei que era só me arrepender na última hora, e Deus me perdoaria, e eu iria para o céu, né? Os anjos e santos. Não basta só se arrepender na última hora, não, gente. É bom, mas não basta. Além de se arrepender, agora você sabe que tem que retificar o erro. Ao errar, você assumiu uma dívida com o próximo que foi prejudicado. Você precisa do perdão dele, não o perdão de Deus. Pedir perdão para Deus, Deus não se ofende conosco, não. Quem somos nós, né? É ser muito orgulhoso para achar que nós podemos ofender Deus. Deus é puro amor, não se ofende com nós, não. E não é Deus quem vai te cobrar, não. É a sua consciência lá, né? Recurso infalível. A morte, com raras exceções, é traumatizante. Afinal, o espírito deixa o corpo, ao qual está tão intimamente ligado que se lhe parece geralmente parte inseparável de sua individualidade, ou toda ela. Para os materialistas, eles não conseguem, né, separar o espírito do corpo. Em tal situação, tanto o paciente que enfraquece aos poucos, quanto os familiares em dolorosa vigia, podem valer-se de um recurso infalível, sempre, né? A oração. Por suas características espiritualizantes, representando um esforço por superar os condicionamentos da terra para uma comunhão com o céu, a oração favorece uma viagem tranquila para os que partem e uma medida providencial que ameniza a sensação de perda pessoal para os que ficam. Então é muito importante a oração para aquele que parte
orar para que ele possa acordar do entorpecimento sem desespero, para que seja protegido dos seus inimigos, né, que partiram antes dele, que pode estar ali esperando, para que não receba as mentalizações dos parentes mais desequilibrados. Vamos orar para que ele não receba essa energia negativa, que não receba os pensamentos lembrando a hora do desencarne, que para ele, se foi doloroso, é muito triste, que possa rapidamente reconhecer seu anjo da guarda que está junto dele, e que possa ser acolhido por parentes e amigos enquanto estiver desacordado. Sempre se lembrar da pessoa, do desencarnado, no momento de alegria. Nunca naquele momento de desencarne tão triste, né? É horrível para ele. As delongas do desligamento. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. Uma coisa é a morte física, outra coisa é o desencarne final. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Basicamente, o espírito permanece ligado ao corpo enquanto são muito fortes nele as impressões da existência física. Então, o espírito desencarna quando se completa o desligamento. Então, muitas vezes a gente está lá ainda falando mal do defunto e ele ainda está ligado ao corpo, né? Indivíduos materialistas que não pensam em objetivos superiores, que cultivam vícios e paixões, ficam retidos por mais tempo até que os fluidos animalizados que se revestem sejam reduzidos a níveis compatíveis com o desligamento. Né? O cara está tão apegado à matéria que não há técnico que consegue desligar lá. Certamente os benfeitores espirituais podem desligá-lo de imediato, tão logo se dê a destruição do corpo. No entanto, não é aconselhável, pois o desencarnante teria dificuldades maiores para ajustar-se às realidades espirituais. Né? Não adianta querer fazer as coisas correndo. Ele não vai entender nada do que está acontecendo. É pior, fica até louco. O que aparentemente sugere um castigo para o indivíduo, né, continuar ligado ali ainda, que não viveu a existência condizente com os princípios da moral e da virtude, é apenas manifestação de misericórdia de Deus, né? Até aqui, nesse momento, a gente tem que ter misericórdia de Deus. Então, aquela pessoa materialista, que acha que morreu, acabou, ela não admite que morreu, pois se vê ainda com o mesmo corpo, com as mesmas sensações de quando encarnado. Então, é mais demorado o seu desligamento, pois os laços com a matéria ainda são muito fortes, e ele acaba ficando ao lado do seu corpo, tentando entrar nele para voltar a viver. Você vê que situação difícil. É uma cena muito triste, mas infelizmente acontece muito. Tivemos 2 casos na mesma reunião, mas com situações completamente diferentes. Em uma, o espírito comunicante estava dormindo já há 70 anos, pois não aceitava a vida após a morte. Para ele não tinha mais nada e não tinha quem acordasse. E ele não tinha ajuda dos familiares, que também materialistas se esqueceram dele. E na mesma reunião mediúnica, o outro, morto em um acidente há apenas 1 ano e meio, já pôde ser acordado, esclarecido, pois tinha certeza na vida futura e sua família estava conformada com os desígnios de Deus. Foi muito interessante essa experiência do disparate de tempo, né? Quando alguém morre fulminado por um infarto violento, costuma-se dizer: que morte maravilhosa, né? Não sofreu nada, morreu que nem um passarinho. No entanto, é uma morte indesejável. Falecendo em plena vitalidade, a não ser que seja altamente espiritualizado, que não é o meu caso, ele terá problemas de desligamento e adaptação, pois serão muito fortes nele as impressões e interesses relacionados com a existência física. Se a causa da morte é uma doença degenerativa, né, após prolongados sofrimentos, em dores terríveis, com o paciente definhando lentamente, decompondo-se em vida, fala-se: meu Deus do céu, que morte horrível, quanto sofrimento, né? Por incrível que pareça, é uma boa morte. Doença prolongada é tratamento de beleza para o nosso espírito. As dores físicas atuam como inestimável recurso terapêutico, ajudando-o a superar as ilusões do mundo, além de depurá-lo das impurezas morais.
O progressivo agravamento de sua condição torna o doente mais receptivo aos apelos da religião, aos benefícios da prece, às meditações sobre o destino humano. Ele já começa a pensar, né, do lado espiritual. Por isso, quando a morte chega, ele está preparado e até espera, sem apego, sem temores, até torce para ela chegar logo. Né? O caso da nossa prima Eliane, né? Uma prima nossa que ficou, a Mara também acompanha esse caso, ficou 4 anos com uma doença degenerativa, foi travando. Ela falava: mãe, faz um doce para mim que eu sei que daqui a 2, 3 meses eu não vou conseguir comer. Mãe, faz isso para mim que eu não vou conseguir. Mãe, vamos treinar um código da gente se comunicar, porque eu não vou conseguir falar. Ela estudou a doença dela e sabia o que ia acontecer com ela. Ela se comunicava, lembra, Mara? Ela se comunicava pelos olhos. Você imagina na hora do desencarne dela. Não foi uma maravilha para ela? É lógico, a mãe sofreu, nós sofremos, mas para ela foi uma libertação, né? Ela já estava preparada. Tragédias. Multidões regressam à espiritualidade diariamente, envolvidas em circunstâncias trágicas, incêndios, desmoronamentos, terremotos, afogamentos, acidentes aéreos e automobilísticos. Todos balançamos quando nos vemos às voltas com mortes assim envolvendo nossos afetos. Muito desarvorados, mergulham em crise de desespero e revolta, reação até compreensível ante o impacto inesperado. Somente o tempo, a fluir incessante no desdobramento dos dias, amenizará suas mágoas, sugerindo um retorno à normalidade. Afinal, a vida continua, né? Mais uma vez nós temos que considerar, não é o tipo de morte que define o futuro do espírito, sim o seu tipo de vida. Sempre pensar nisso. Não interessa se morreu num acidente horrível. Se era pessoa de bem, se preocupa não, vamos orar por ela. Vai ter todo o amparo dos amigos espirituais, vocês tenham certeza disso. Considere-se, entretanto, que o desencarnado enfrenta previsíveis dificuldades de adaptação, sentindo repercutir nele próprio as emoções dos familiares. Se os familiares cultivam lembranças infelizes, detendo-se nos detalhes dolorosos do terrível acontecimento, fatalmente levam a revivê-lo com perturbadora insistência. Imaginemos alguém vitimado num incêndio a reviver o inferno de chamas sob indução do pensamento inquieto e atormentado dos parentes e amigos que não se conformam, né? Muito triste. A gente tem que pensar nisso. Uma aguinha. Calma aí, pessoal. Evidente que não vamos cultivar sentimentos de tranquilidade, considerando natural que alguém muito amado parta tragicamente. Por mais ampla seja a nossa compreensão, sofreremos muito, talvez não exista angústia maior. É preciso, contudo, que mantenhamos a serenidade, cultivando confiança em Deus, não por nós apenas, mas sobretudo em benefício daquele que partiu. Mais do que nunca, ele precisa de nossa ajuda. Temos que ter em mente a vontade de Deus sempre, né? Que sempre quer o nosso bem e que nos ama muito. O nosso desequilíbrio repercute no desencarnado. Temos que pensar nisso. Fuga comprometedora. Vamos falar do suicídio. Sem dúvida, a mais trágica de todas as circunstâncias que envolve a morte de consequências devastadoras para o desencarnante é o suicídio. A autodestruição do corpo torna-se uma fuga desastrada, uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, acaba caindo em situação muito pior. O maior sofrimento da terra não se compara ao nosso, dizem invariavelmente suicidas que se manifestam em reuniões mediúnicas. Ainda deles. Ele precisa urgentemente de auxílio, indispensável que reajamos ao desespero e cultivemos a oração. Este é o bálsamo confortador, o alento novo para seus padecimentos no além, o grande recurso capaz de reerguê-lo. E se nos parece desalentador pensar nas prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideremos que seus sofrimentos não serão inúteis. Representação para ele um severo aprendizado, amadurecendo-o e habilitando-o a respeitar a vida e a voltar-se para Deus. Os suicidas são os maiores necessitados de nossas orações. A gente precisa sempre lembrar disso.
Os suicidas não conseguem se livrar da culpa do ato insano e vivem a relembrar o momento do suicídio interminavelmente, não conseguindo ver nem ouvir seu anjo da guarda nem ninguém. Não sabem quando acabará esse sofrimento, acreditam que vão ficar nesse estado pela eternidade. Percebe que a morte não existe e que ele só aumentou seus sofrimentos com esse ato. Por ter lesado seu perispírito voluntariamente, vão precisar, após seu socorro, de uma difícil readaptação, tendo que conviver com a deformação que ele causou ao seu corpo espiritual até em outras reencarnações, para poder recuperar essa lesão. Existe na região do umbral os chamados Vale dos Suicidas, onde se reúnem por afinidade de pensamentos e sofrimentos esses que tiraram a própria vida. Através da ajuda de nossas preces e a resignação deles, pedindo a misericórdia de Deus, eles são socorridos após certo tempo por espíritos dedicados ao bem, sob o amparo da Virgem de Nazaré, que se dedica principalmente no resgate desses espíritos em sofrimento. Se querem orar por um suicida, peça à Nossa Mãe Santíssima a sua intervenção e, na medida do possível, no tempo certo, ela e seus seguidores irão em socorro. Chegou a hora, só Peru morre na véspera, diz o ditado popular, fazendo referência ao fato de que ninguém desencarna antes que chegue o seu dia. Na realidade, ocorre ao contrário. Poucos cumprem integralmente o tempo que lhe foi concedido. Com raras exceções, o homem terrestre atravessa a existência, pressionando a máquina física a comprometer sua estabilidade. Destruímos o corpo de fora para dentro, com os vícios, a intemperância e a indisciplina. O álcool, o fumo, as drogas, os excessos alimentares, tanto quanto a ausência de exercícios, de cuidados de higiene e de repouso adequado, destrói a resistência orgânica ao longo dos anos, abreviando a vida física. Destruímos também o corpo de dentro para fora com o cultivo de pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrantes, envolvendo ciúmes, inveja, pessimismo, ódio, rancor e revolta. Não somos proprietários do nosso corpo, nós o usamos como alguém que alugasse um automóvel para longa viagem. Há um programa a ser observado, incluindo roteiro, percurso, duração e manutenção. Se abusamos dele, acelerando-o com disciplinas e tensões, envenenando-o com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente nos veremos às voltas com graves problemas mecânicos. Além de interromper a viagem nossa, prejudicando o que fora planejado, seremos chamados a prestar conta dos danos provocados no veículo, que não é nosso corpo, né? Vamos lá, já chegamos na parte do velório. Quando comparecemos a um velório, cumprimos o sagrado dever de solidariedade, oferecendo conforto à família. Infelizmente, tentemos a fazê-lo pela metade, com a presença física, ignorando o que poderíamos definir por compostura espiritual, a exprimir-se no respeito pelo ambiente e no empenho de ajudar o morto. Conta piada, fala de futebol, política, sexo, modas. Ninguém se dá o trabalho sequer de reduzir o volume da voz, uma zoeira incrível, principalmente ao aproximar-se o horário do sepultamento, quando o recinto acolhe maior número de pessoas. Preso à residência temporária e transformado em ruína física pela morte, o desencarnante em estado de inconsciência recebe o impacto dessas vibrações desrespeitosas e desajustantes, que o atingem penosamente, particularmente as de caráter pessoal. Como se vivesse terrível pesadelo, ele quer despertar, luta por readquirir o domínio do corpo, quedando-se angustiado e aflito. Quanto maior o número de pessoas, mais diferentes os tipos das conversas, mais carregado o ambiente, maior o impacto sobre o falecido. Em nosso benefício é fundamental que desenvolvamos uma consciência de eternidade, reconhecendo que não somos meros amontoados celulares, dotados de inteligência, seres biológicos que surgiram no berço e desaparecerão, destruídos no túmulo. Somos espíritos eternos, já existimos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. É preciso viver em função dessa realidade, superando mesquinhas ilusões, a fim de que, livres e firmes, busquemos os valores inalienáveis da virtude e do conhecimento, nosso passaporte para as gloriosas moradas do infinito. É esse o nosso passaporte.
Aqui um pensamento do Teilhard de Chardin, é um padre jesuíta, teólogo, não é espírita não, tá? Mas que tem um pensamento bem legal. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Temos que nos lembrar que ali nós sempre somos espíritos. E aí a nossa morte. Quem falou que a morte é tão feia que nem a gente pintava, né? Ela é até engraçadinha, ó. Não é tudo que parece, não. Tá bom? Muito obrigado, paz e luz a todos.